Portanto, uma das questões, ou um dos temas que não sofreram alterações, será a estrutura do questionário do P2 e P7, tal como eventualmente alguns já conhecem muito bem. Portanto, apresentamos os diferentes elementos de processo divididos por questões, dentro também desses elementos com as questões estrela. Portanto, a aplicação de cada elemento de processo de acordo com o ciclo de vida do produto também mantém-se inalterado, e o elemento de processo P1, ou a análise potencial, mantém-se exatamente igual. Apesar de tudo, vamos mais à frente avançar sobre este tema, ok? Mas, acima de tudo, a estrutura tal como conhecemos da versão de 2006 não sofreu alterações, portanto, em termos de elementos de processo. Já relativamente às questões, depois vamos perceber mais à frente que tipo de alteração poderão ter. Portanto, antes de mais também boa tarde. Relativamente a uma das, portanto, a outra situação que será a aplicação do diagrama de tartaruga. Portanto, o diagrama de tartaruga, que já é conhecido desde há bastante tempo, é aqui também, mantém-se aqui também inalterado como ferramenta recomendada para a identificação de riscos, especialmente naquilo que toca a interfaces entre processos. Aqui também se acaba acrescentando um bocadinho, e que muitas vezes das formações, a insistência de usar e aplicar o diagrama de tartaruga vai-se manter também como ferramenta para vos auxiliar até na preparação das vossas auditorias, ou também no sentido de mapear ou de identificar riscos ao longo também das mesmas. Também relativamente ao modelo de avaliação das questões individuais, também já é conhecido, a pontuação 10, 8, 6, 4 e 0, também se mantém completamente inalterado. Temos que referir também que as questões que não são avaliadas devem ter uma justificação. Portanto, não devemos apenas cingir-nos àquilo que é avaliado, mas devemos também avaliar, justificar aquilo que não é avaliado. Ok. Relativamente aos vários níveis da classificação global, aos vários níveis da conformidade geral em termos de resultados de uma auditoria. Portanto, mantemos os níveis de classificação A, B ou C, mantemos também que, olhando, por exemplo, a uma avaliação abaixo de 80%, será um resultado de uma auditoria que do processo não está capaz, não está, portanto, uma classificação C. Quando estamos a falar em resultados igual ou superior a 80% e menor que 90%, mantém-se, portanto, o condicionalmente capaz ou a classificação como B, e igual ou superior a 90% o A. Contudo, também, e mantendo um ponto em simultâneo relativamente a estas regras de classificação, temos as regras de desclassificação que poderão eventualmente alterar um pouco este panorama. Relativamente às regras de desclassificação, ou os downgrading rules, como muitas vezes também vamos usando nas formações, elas mantêm-se inalteradas, portanto, só relembrando aqui algumas delas. Por exemplo, no caso de um elemento de processo abaixo de uma conformidade de 70%, desclassifica, por exemplo, para C, ou, por exemplo, também no caso de um subelemento do P6 também abaixo dos 70%, irá também desclassificar. Ou também, por exemplo, quando uma questão que não seja estrela com 0 pontos, levará uma desclassificação, neste caso, para B. E deverão estar-se a perguntar relativamente às questões estrela, se realmente há alguma alteração. Relativamente às questões estrela, mantém-se tudo exatamente como estava. Existem umas novidades, mas já será para o bloco das alterações. Portanto, o que é que eu quero dizer também com isto? Quando temos, e agora relembrando aqui para alguns dos auditores certificados, que consegui ver alguns deles que estão aqui presentes, que no caso de questões estrela com 0 pontos, a desclassificação é para C, ou no caso de 4 pontos, desclassifica para B. Portanto, aqui também não vamos ter qualquer impacto ou qualquer alteração, considerando a versão de 2016, até olhando aos resultados globais da própria auditoria. Também já era conhecida a regra dos 2 terços. Esta regra já era utilizada então na versão de 2016 e basicamente aquilo que nos obriga é que pelo menos 2 terços das questões de cada elemento sejam respondidas.
Caso esta condição não seja garantida, a avaliação não será válida. Portanto, é também aqui uma das cláusulas que se mantém. E agora sim, falamos da análise do potencial, o P1. Relativamente à análise do potencial, em termos de aplicabilidade, não temos qualquer alteração, portanto, quando pretendemos avaliar novos fornecedores ou eventualmente um novo site já no fornecedor conhecido pela organização ou eventualmente até avaliar uma nova tecnologia. A análise potencial mantém-se constituída por questões selecionadas dentro de P2 a P7. Okay? Relativamente às avaliações individuais, mantemos a avaliação semáforo para cada uma das questões, e relembrando a avaliação semáforo, muito rapidamente, portanto, uma avaliação a vermelho deverá indicar que nenhum requisito é cumprido relativamente àquela questão, àquele conjunto de requisitos da questão. O amarelo, existem desvios face aos requisitos da questão em análise, e o verde, não há qualquer desvio face também à amostra auditada. Quando olhamos a avaliação global, também porque não vamos encontrar qualquer alteração, portanto, mantemos as regras, e relembrando um pouco também as regras, no caso de uma questão a vermelho, vamos ter, digamos, um fornecedor bloqueado ou que eventualmente irá passar eventualmente por um outro processo, mas claramente não avançará por uma adjudicação de um contrato, ou eventualmente até de um novo projeto. Quando olhamos, por exemplo, uma avaliação a verde ou amarelo, mantemos a possibilidade de serem nomeados para um projeto. Mas daqui podemos perceber que em termos de análise potencial não iremos ter tantas alterações quanto isso.